João capítulo 8, verso 32. O tema da mensagem é: a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O texto está aqui na tela, caso você queira acompanhar, se não pode acompanhar na sua Bíblia também. É um texto bastante conhecido, bastante utilizado. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos já ouviram esse texto aqui? Praticamente a maioria, quase 100% das pessoas conhecem esse texto. Jesus falou isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto, irmãos, ele é um texto muito utilizado no meio evangélico, no meio cristão, como se fosse um amuleto. Culto de libertação é o texto-chave, é isso aí: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que quando eu falo isso, a maioria das pessoas não entende o que está falando aqui. A maioria das pessoas acha que é um passe de mágica. Eu vou conhecer Jesus, Ele vai me libertar. É como se eu falasse assim: o Senhor é Jesus? Prazer, Edivaldo. Pronto, estou liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala de duas coisas aqui que eu quero explanar nessa mensagem: conhecer Jesus e ser liberto. Conhecermos Jesus e sermos libertos. Muitas pessoas passam a vida inteira dentro de uma igreja, seja evangélica, seja católica, dentro de uma instituição, ouvindo falar de Jesus, lendo sobre Jesus, aprendendo sobre Jesus, sem nunca tê-lo conhecido. Pessoas que às vezes vieram para o evangelho quando crianças, trazidas pelos pais, e permanecem sem a liberdade expressada aqui, porque nunca conheceram Jesus, nunca tiveram uma experiência definitiva com Ele. A libertação, ela vai acontecer a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, a sua palavra, que é a Bíblia, e a sua obra. O que Ele fez? Conhecer alguém é conhecer a sua história, é conhecer os seus passos, é conhecer o seu caráter. Somente quando eu conheço Jesus é que eu posso ser liberto. Ah, pastor, mas eu vou na igreja desde 1990. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Ou você ainda está preso em algumas coisas que Ele gostaria de te libertar? Não é um amuleto, não é um passe de mágica. As pessoas leem isso aqui como se fosse um exorcismo. Culto de libertação, como eu falei, falam como uma palavra de efeito, como se Satanás fosse embora com essa frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso, irmãos. Eu conheço alguém quando eu tenho intimidade. É ou não é? Quando eu caminho com essa pessoa, quando eu sei do que ela gosta, o que ela não gosta, quando eu convivo com ela, quando eu converso com ela todos os dias. Isso é conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como saber se alguém conhece Jesus? Quais são as evidências que revelam isso? O que eu posso observar em alguém para falar assim: essa pessoa conhece Jesus, esse aí conhece Jesus? Eu coloquei aqui algumas coisas, 3 coisas apenas, para a gente poder fazer uma reflexão aqui, tanto para identificar isso nas pessoas, como para identificar a nós mesmos. Hoje é dia de tomar ceia.
Hoje é dia de ceia. E o apóstolo Paulo disse, quando ele falou em relação à ceia, não é santa ceia, viu? A ceia não é santa. Santos somos nós, que fomos lavados, purificados. A ceia não é santa. A ceia é um pão e um suco, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E o apóstolo Paulo disse, quando ele falou em relação à ceia, ele falou para a igreja o seguinte: examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Hoje é um dia de você olhar para dentro de você. Essa palavra é para que você identifique se você conhece Jesus. Como é que eu vou saber isso, pastor? O que evidencia isso? Primeira coisa, a maneira como nós lidamos com o pecado mostra se nós conhecemos a Jesus ou não. O texto está em 1 João capítulo 3, versículo 6. Diz assim: qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. E João continua o raciocínio no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Presta atenção, quando a gente fala isso, aquele que conhece Jesus não peca, imediatamente alguns vão refutar, dizendo assim: pastor, todo mundo peca, ué. É impossível levar uma vida sem pecado. Eu sei que todo mundo peca. Eu gosto de algumas traduções que eu separei aqui, que deixam isso mais claro para nós. Uma coisa é você pecar por acidente, por descuido. Estava no trânsito, o cara me deu uma fechada, eu xinguei ele na hora. Aí eu me arrependi e falei: puxa, para que xingar o cara? Pedir perdão a Deus, né? Porque o cara foi embora. Uma coisa é o pecado por descuido, outra coisa é viver na prática do pecado. É você premeditar o pecado, é você ficar arquitetando: semana que vem eu vou me vingar dele, eu vou me vingar dela. E aí tem essa versão aqui, ó, de 1 João capítulo 3, verso 9. Na Bíblia King James diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, é o mesmo versículo que eu li, tá? Só que numa versão diferente. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Tá vendo? Não se dedica à prática do pecado. Começa a ficar mais claro. A outra versão, João Ferreira de Almeida, né, atualizada, diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, ou seja, ele não deixa que o pecado seja um hábito na vida dele. Tem pessoas que dizem ser cristãs, que estão na igreja, mas que o pecado é um hábito na vida dele. Ele tem um pecado de estimação, e ele não abandona esse pecado. Ele vem no culto, ele canta louvor, ele ora, ele toma ceia no dia da ceia, mas ele não abandona esse pecado. Será que essa pessoa conheceu Jesus de verdade? Será que essa pessoa realmente teve uma experiência com Jesus? Ou será que ele não é um mero religioso? Quando, irmãos, quem conhece a Jesus vai entender que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e que como Deus, Ele abomina o pecado. Eu coloquei um texto aqui, Salmos capítulo 5, verso 4 ao verso 6. Olha o que o salmista escreveu: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal, os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade,
destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Quando nós conhecemos Jesus, entendemos que Ele é Deus, e que como Deus não compactua com o pecado, nós também queremos nos afastar do pecado, porque sabemos que o pecado ofende a santidade de Deus, sabemos que o pecado nos afasta de Deus, conforme escreveu o profeta Isaías. Você sabia que quando Jesus pediu a Deus para afastar dele o cálice, Jesus não estava se referindo ao sofrimento, à dor, aos pregos, à coroa de espinhos, aos flagelos. Jesus estava se referindo a afastar-se de Deus. Lá na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A maior dor de Jesus não foi carregar a cruz, não foi ser pregado, não foi a dor física, foi a dor de se afastar de Deus. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós entendemos que o pecado é algo que ofende a Ele, e por isso nós abandonamos o pecado. Olha o que Billy Graham escreveu: o pecado é como o câncer, destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nos apercebamos de sua astuta presença. Ele vai se alastrando, até que por fim, o diagnóstico final é pronunciado: doente à morte. O pecado é como um câncer. O pecado, ele vai dominando o nosso corpo, não físico, mas o nosso espírito. Ele vai tirando a nossa comunhão com Deus. Aquele que conhece Jesus não vive na prática do pecado. Examine a você mesmo: eu continuo no pecado? Será que eu conheci Jesus de verdade? Ah, pastor, mas eu sou tentado todo dia. Ser tentado não é pecar. Ser tentado não é pecar. Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado, quanto mais nós, irmãos. Se Satanás quis derrubar Jesus com a tentação, consequentemente ele vai tentar nos derrubar também. Aí alguns dão a desculpa assim: a carne é fraca, né, pastor? A carne é fraca, mas o espírito está pronto. É o que diz a palavra. Una-se ao Espírito de Deus, conheça Jesus e abandone o pecado. Primeira evidência de que alguém conheceu Jesus: essa pessoa não vai viver na prática do pecado. Se pecar, vai ser um acidente, vai ser um descuido, mas ele não vai se render, ele vai pedir perdão a Deus e vai abandonar. E a palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Posso ouvir um amém? Segunda coisa que evidencia que nós conhecemos a Jesus: a maneira como nós lidamos com as pessoas. A primeira, a maneira como nós lidamos com o pecado. A segunda, a maneira como nós lidamos com as pessoas. Eu coloquei um texto aqui, João capítulo 13, do verso 34 ao verso 35, que diz assim: um novo mandamento lhes dou. Jesus trouxe algo novo. Moisés tinha escrito lá os 10 mandamentos. Jesus trouxe um mandamento novo: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aquele que conhece a Jesus, ele terá o amor como a principal marca do seu caráter. E é engraçado que Jesus fala assim: como eu amei vocês, vocês devem amar-se uns aos outros. Como que ele nos amou? Até que ponto ele nos amou? A ponto de entregar a vida dele por nós. E a Bíblia diz: quando nós ainda éramos pecadores,
Jesus não esperou eu ficar bonzinho, santinho, para entregar a vida por mim, não. Quando nós estávamos lá, no pecado, caminhando a passos largos para o inferno, Ele nos amou e entregou a vida por nós. E é esse amor que Ele quer que nós tenhamos, uns para com os outros. Quem conhece Jesus, ama as pessoas. E como expressão desse amor, porque é muito fácil você dizer assim, eu te amo, e só. O amor, ele é expresso, não só com palavras, mas principalmente com atitudes. Aquele que diz que ama, ele precisa ter paciência, ele precisa tolerar, ele precisa corrigir. Quem ama não é só aquele que dá tapinha nas costas, aquele que chama a sua atenção para algo que você está fazendo de errado, também é o que te ama. Jesus amava os seus discípulos, mas de vez em quando Ele dava cada cajadada neles. Uma vez Pedro falou com Jesus, que Jesus não precisava passar pelo sofrimento. Não, Jesus, de jeito nenhum não vão deixar o Senhor morrer na cruz, não. Sabe o que Jesus falou com ele? Falou assim, para trás de mim, Satanás. Jesus chamou ele de diabo, na cara assim, ó, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro tinha sido usado pelo diabo, mas por amor Jesus o repreendeu. Quem ama repreende, quem ama perdoa. Hoje é dia de ceia. Te ofenderam, te magoaram, pisaram no seu calo. Se você conhece a Jesus, você tem que perdoar. Ah, mas eu não consigo perdoar. Está precisando conhecer Ele mais. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, Ele falou sobre perdão. Senhor, nos perdoa, igual eu perdoo. E Ele disse assim, porque se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, nós também não receberemos o perdão de Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ter mais intimidade com Ele. Eu preciso ser mais parecido com Ele. Eu só conheço uma pessoa se eu ando com ela, se eu convivo com ela, se eu aprendo dela. Pessoas que vêm à igreja, que vivem na igreja, que vai de igreja em igreja, que de campanha em campanha, mas não conhecem Jesus, porque não refletem isso no seu caráter. É muito fácil ser crente dentro da igreja. Olhando daqui, todos são ovelhas, santos e purificados, sem pecado nenhum, sem defeito nenhum. Olhando daqui, vocês parecem todos iguais, e eu sei que vocês olhando para mim também, parece que eu também sou uma maravilha, né? um querubim ungido, porque é muito fácil ser crente dentro da igreja, é muito fácil do portão da igreja para dentro, nós colocarmos uma fachada de cristão e parecermos que somos santos. Somos pessoas tão amáveis, somos pessoas tão tolerantes, tão compreensivas, mas quem sabe quem nós somos são as pessoas que convivem com a gente. Esses sim podem falar que nós conhecemos a Jesus ou não. Precisamos ser libertos, irmãos. Precisamos ser libertos. Somente quando conhecermos Jesus é que nós vamos experimentar essa liberdade que é citada aqui nesse texto. Quem ama, estende a mão. Se vê alguém caído, estende a mão e ajuda a se levantar. Quem ama tem empatia. O que é empatia? É
a capacidade de me colocar no lugar do outro. Ao invés de julgar as ações de alguém, é você se colocar no lugar da pessoa e dizer assim: por que ele age dessa forma? Por que ele é assim? Por que ele falou isso? Isso chama-se empatia. Quem ama tem empatia. Jesus, ele poderia condenar as pessoas que estavam o crucificando, mas lá na cruz ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como é que você lida com as pessoas? Faça uma autoanálise de você mesmo. Você é uma pessoa que por onde passa deixa saudade? Nossa, aonde eu chego é uma alegria. As pessoas têm prazer em me receber, em estar comigo. Você é uma pessoa querida, carismática? Você tem amigos? Ah, pastor, estou com quase 5.000 amigos lá no Facebook. Eu não estou falando desses amigos. Estou falando de amigo que você pode encontrar com ele, dar um abraço, e sem dizer uma palavra, ele olhar nos seus olhos e dizer: você não está bem. Não precisa falar nada, eu sei que você não está bem. Dá um abraço aqui e vamos chorar juntos. Você tem amigos? Ou os seus relacionamentos são apenas superficiais? Ou você é do tipo de pessoa que semeia discórdia, contenda, que fala mal pelas costas, que mente para ficar bem com as pessoas, que vê defeito em tudo, só não vê os seus próprios defeitos? Coloquei uma frase aqui. Opa. A maneira como nos relacionamos com as pessoas revela como está o nosso relacionamento com Deus e com nós mesmos. A maneira como eu me relaciono com as pessoas mostra como que está o meu relacionamento com Deus e comigo mesmo. Outra coisa que evidencia que nós conhecemos a Jesus e que podemos ser libertos por Ele, a maneira como nós lidamos com os problemas da nossa vida, a maneira como eu lido com o pecado, a maneira como eu lido com as pessoas e a maneira como eu lido comigo mesmo, com os meus próprios problemas. Irmãos, todos nós temos problemas, todos nós temos uma vida para viver. Amanhã é segunda-feira, ninguém vai pagar as contas por você, ninguém vai resolver as suas questões, ninguém vai sofrer a sua dor, a sua tristeza você vai ter que saber lidar com ela, a sua frustração por uma série de coisas, ninguém vai tirar de você, o seu desânimo. Quantas pessoas estão desanimadas? Eu estou desanimado com a igreja, estou desanimado com o meu casamento, desanimado com o meu trabalho, com a minha família, estou no meio de um curso de faculdade e eu estou desanimado, pensando que não era para ter começado esse curso. Estou no, quinto, sexto período, descobri que não é o curso que eu queria fazer. Você acha que alguém vai chegar para você como se fosse Super Gêmeos ativar e colocar um ânimo em você? Não, você vai ter que saber lidar com isso. Se você conhecer Jesus, isso vai ser mais fácil. Se você conhecer a Cristo, isso vai se tornar algo mais fácil. A decepção, porque estamos sujeitos a ter decepções, porque apostamos muito nas pessoas, mas pessoas nos decepcionam. Eu gosto dessa canção que os meninos cantaram. Eu olho para a cruz eu vou. Eu não posso olhar para homens, eu não posso depositar a minha esperança em pessoas.
As pessoas em algum momento da vida vão te desapontar. Jesus nunca vai te decepcionar. Ele sempre vai estar de braços abertos. O nosso cristianismo, irmãos, não está firmado em homens, não está firmado em figuras de homens, em líderes, em padres, pastores, líderes cristãos. Jesus disse para Pedro, Jesus falou para Pedro, ele disse assim: você é Pedro. O nome Pedro significa pedra pequena. Você é uma pedrinha, mas sobre essa rocha, falando dele mesmo, de Jesus, sobre essa rocha eu edificarei a igreja. A igreja não foi edificada sobre Pedro, senão ela estava lascada. Um cara cheio de altos e baixos, como nós, como eu e você. Mas a igreja não está edificada sobre Pedro, a igreja está firmada em Cristo. As pessoas vão te desapontar, te decepcionar, e você pode ser livre. Conheça a verdade, seja livre da tristeza, da frustração, do desânimo, da decepção, da ansiedade, do medo. Quando nós recebemos no nosso coração as palavras de Jesus, por isso que eu falei, para conhecer Jesus, conforme João 8,32 está falando, eu preciso conhecer a vida dele, a sua obra, as palavras dele, o que ele fez, as coisas pelas quais ele passou. Isso é conhecer Jesus. Não é conhecer uma historinha que te contaram um dia: o Filho de Deus veio, nasceu de uma mulher, cresceu, foi crucificado e ressuscitou e foi embora. Não é isso. Os evangelhos estão aí para serem lidos, para que nós conheçamos Jesus. Quando nós lemos as palavras dele para aqueles que estavam ansiosos, nós podemos nos reconfortar e vencer a nossa ansiedade. Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada, não ande ansiosos por nada. Viva a cada dia o seu próprio mal, ou seja, aproveite o dia de hoje. Você não pode mudar o passado, você não pode prever o futuro, mas você pode viver o dia de hoje. Ansiedade é excesso de futuro. Alguém disse isso. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Eu não posso viver amarrado no passado e nem posso ficar preocupado demais com o futuro. E o que eu faço? Viva o dia de hoje. O presente é o mais importante. Por isso que se chama presente. É uma dádiva de Deus. Aproveite o dia de hoje, irmão, como se fosse o último da sua vida. Vou indicar um filme para você, Questão de Tempo. Está na Netflix. Questão de Tempo. Se você está assistindo aí, propaganda de graça para a Netflix. Assista aí, Questão de Tempo. Quando nós recebemos as palavras de Deus, nós podemos vencer o medo. 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor, o amor de Deus, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem medo? Medo da morte? Medo de ficar velho? Medo de quebrar financeiramente? Você precisa conhecer Jesus. Você precisa se firmar em Jesus. Quando nós compreendemos que Jesus se despiu da sua glória, se fez homem, e que mesmo sendo Deus, não tentou ficar igual a Deus, nós podemos ser libertos do nosso orgulho, da nossa prepotência,
da nossa vaidade e de toda a soberba que muitas vezes tem sido a marca do nosso comportamento. Quando nós conhecemos a história e vemos como Jesus resolveu perdoar ao invés de condenar aquelas pessoas que estavam crucificando Ele de forma injusta, nós podemos ser libertos de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo rancor, de toda rejeição. O profeta Isaías diz que ele foi o mais rejeitado dos homens. Você entende o que é isso? O Filho de Deus vir à terra, pregar o amor por onde ele passou, alimentar multidões, curar muitas pessoas, e no final da sua vida ser crucificado de forma injusta. Ele foi o mais rejeitado dos homens, homem de dores, que sabe o que é sofrimento, e mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo abandonado por todos, ele decidiu perdoar. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, os nossos problemas se tornam menores, a nossa dor se torna menor, as nossas lutas diárias se tornam pequenininhas, não porque Ele vai diminuí-las, mas porque nós vamos vê-las por outra perspectiva. Você entende o que eu estou dizendo? Sob uma nova ótica. Conhecer a verdade é conhecer a vida de Jesus. Por isso João escreveu no capítulo 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque Jesus falou isso. Conheça Jesus, seja livre de tudo que está te amarrando, de tudo que está te prendendo. Jesus estava falando aqui especificamente do pecado, mas tem coisas que nos amarram, que nos impedem, e eu só serei livre delas quando eu conhecer Jesus. Aprofunde no conhecimento dele. Você quer ler a Bíblia? Começa lendo o livro de João, leia os evangelhos, mas não leia assim como uma meta. Não, eu vou ler os evangelhos em um mês. Não, se precisar ler um versículo por dia, mas fala assim: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Fala comigo, esclarece a minha mente. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a obra dele, eu quero conhecer a história dele, eu quero que ele me liberte. Mesmo quando alguma coisa parecer inatingível para nós, chegar a esse nível de santidade, de pureza, de equilíbrio emocional que eu estou falando aqui, Jesus, Ele nos dará o Espírito Santo para nos ajudar a vencer isso. Lembre-se que Jesus passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Em tudo Ele foi tentado, porém sem jamais pecar. E hoje, pela sua presença, pelo conhecimento dele, nós podemos ser libertos. Tem experiências que marcaram a nossa vida de uma forma traumática, dolorosa. Jesus pode te libertar desse sentimento. Jesus pode curar a sua dor. Ele pode mudar a sua perspectiva. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Em nome de Jesus. Reflita nessas palavras que eu falei. Deseje conhecer essa verdade. Ah, pastor, eu já sou de igreja, eu já vi falar muito de Jesus. Conheça Jesus, conheça Ele, conheça as suas palavras, conheça a sua obra, conheça o Espírito Santo que Ele enviou depois que Ele subiu aos céus. Vamos falar com Jesus, vamos falar com Ele. Pai, queremos conhecer o Teu Filho, queremos conhecer essa verdade
que nos liberta. Talvez hoje você entendeu por que você continua vindo à igreja, mas não consegue se libertar de algumas dessas coisas que eu falei. Você continua sendo uma pessoa melancólica, uma pessoa amargurada, ressentida, traumatizada, às vezes se sente inferior a todos, às vezes tem a impressão de que a sua cruz é mais pesada que a de todo mundo. É porque você não conheceu Jesus, você não sabe o quanto Ele sofreu para estar ali naquela cruz, o quanto Ele sentiu por estar afastado de Deus ali no momento da sua crucificação, quando Ele recebia nos seus ombros todos os pecados da humanidade. E aí você não consegue se libertar desse sentimento ruim que domina a sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir o teu respirar perto de mim. Eu quero saber o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta. Quais são as minhas atitudes que te agradam? O que eu faço que o Senhor se alegra? E o que eu faço que desagrada, que te desaponta? Não deixe, meu irmão, que a sua vida passe sem que você conheça Ele, sem que você conheça Jesus. Ele quer ter intimidade com você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Nos mostra, Deus, quais são as áreas da nossa vida em que nós precisamos experimentar essa libertação que é citada aqui, a partir do conhecimento do teu Filho. Eu achei que eu conhecia Jesus, mas eu estou preso a tantas coisas aqui. Eu preciso te conhecer, Jesus, porque quando eu te conhecer eu serei livre. Não adianta eu cantar sobre a liberdade se tantas coisas me prendem. Eu quero amar como Jesus amou, perdoar do mesmo jeito que Ele perdoou, vencer o pecado, as tentações como Ele venceu. Eu quero ser uma pessoa melhor, abrir mão da minha vaidade, do meu orgulho. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Senhor, somos gratos pela Tua palavra, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Que hoje, cada pessoa que está aqui possa sair daqui com uma nova visão sobre esse versículo. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, é a sua palavra, é a sua vida, é a sua história, é o seu exemplo, é o seu sacrifício, é a sua renúncia, é o seu amor, é o seu perdão, é o seu poder, é a sua glória. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero ser liberto. Deus, se em alguma área dessa aqui que eu falei, seja no pecado, seja no meu relacionamento com as pessoas, seja no meu relacionamento com os meus próprios conflitos internos, se eu preciso ser liberto de qualquer uma dessas coisas, eu te peço pela tua misericórdia, me liberta, Senhor, me liberta.
que eu não saia daqui nessa noite da mesma maneira como eu entrei, mas que eu possa chegar e alcançar um novo nível de conhecimento do seu Filho. Não somente ouvir falar dele, não somente saber uma historinha a respeito dele, mas conhecer Jesus na intimidade, para que as pessoas também, através da minha vida, possam conhecê-lo. Afasta de mim toda a prática do pecado. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Senhor, eu peço perdão se eu tenho me relacionado mal com as pessoas. Faça essa oração. Se eu tenho ofendido, magoado, desprezado, rejeitado as pessoas ao meu redor, aquelas pessoas que eu deveria expressar o amor, que o Senhor me perdoe e me faça ser uma pessoa diferente. Me liberta disso, me liberta do meu rancor, me liberta da minha mágoa, me liberta, Senhor, da minha ingratidão. Eu quero ser semelhante a Ti, eu quero ser liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.